Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 35º podcast da Net5, diretamente de Las Vegas, novamente. Eu acho que é o terceiro, quarto ou quinto, não lembro quantos foram gravados aqui. Obrigado, Scott, thank you, Scott, por arrumar tudo aqui pra gente, né? O Scott sempre deixando tudo pronto. Pelo menos dessa vez a gente não tá passando calor, né? Na primeira gravação a gente gravou fora, o notebook do Scott nem funcionou de tão quente que tava, que deve estar uns 45, 48 graus na rua. 41. Estamos diretamente aqui do Pure Accelerate 2025, com 2 convidados que vão trazer muito conteúdo aqui pra gente e falar sobre as novidades da Pure Storage, o que a gente viu aqui diretamente, né? A informação quentinha, acabamos de sair do evento. Então comigo está o Victor Monteiro, que ele é Partner Technical Manager da Pure Storage. Muito obrigado, meu querido Victor. Obrigado pelo convite e a oportunidade. Esse aqui, eu acho que a gente já gravou Esse é o teu segundo participando, obrigado. E comigo também o Rafael Carvalho, diretor de serviços e sócio da empresa. O cara não tem mais lugar pra botar badge na jaqueta dele, entendeu? Tá 48 graus, ele anda assim na rua, porque ele quer que todo mundo saiba das certificações. Parecendo um general cheio de medalha. Exato. Todo mundo de bermuda e chinelo, cara, ele tá assim, ó. Ele tá de cara acordar às 7 horas da manhã, entendeu? Pra ganhar um badge em Las Vegas. Não, vale suar na rua, vale. Não, meus parabéns pelas provas aí. O Rafael veio pra fazer prova e matou a pau aí. Parabéns. Então, os meus queridos, né, já começamos assim, nós estamos falando da Pure Storage. Pure Storage tem 15 anos, né, tá fazendo seus 15 aninhos, uma festinha de 15, maravilhosa. E desses 15 anos de existência, 11 como líder no Gartner, como uma plataforma de armazenamento de dados. Então não é brincadeira não, né? A empresa nasceu e logo na sequência se destacou e se mantém assim há 11 anos. Então isso é impressionante, né? Dos 15, são 11 no quadrante dos líderes. Dos 11, 5 anos, líder dos líderes. Ah, tem esse detalhe. Top. É verdade. Tá, entendi. 5 seguidos, os últimos 5. Perfeito. Correto. Então, muito bom. Né, isso depois a gente pode entrar mais nisso, mas para mim isso é um reflexo direto do que ela prega de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? De 20% do orçamento. Inovação. E inovação, eu escuto isso há muito tempo, então a gente vê o reflexo disso, obviamente, ali nessas avaliações do Gartner. Mas a pergunta vai para os dois. Quem quiser tomar frente, fica à vontade. Agora eu vou deixar vocês falarem as novidades. O que a gente viu aqui? O que tem de novo? Quem que tá assistindo, né? Precisa saber do que a Pure tá lançando, e talvez não precisa a gente vai falar da Pure obviamente, mas como essas novidades se encaixam no contexto, né, de clientes, enfim, de mercado. Fiquem à vontade, meus queridos. Bom, primeiro que o conceito apresentado para o mercado, né? Todo ano a gente tem esse evento que serve justamente para que a gente possa apresentar para o mercado de inovação, o que o Gartner reconhece como sendo diferencial, além do poder de execução. E essa inovação, o que a gente entrega, né? É diferencial, facilidade e simplicidade. Primeiro, o Cos disse pra gente hoje, inclusive, não foi? A gente é focado, o chefe de engenharia diz, olha, eu preciso lançar funcionalidades, mas eu preciso continuar simples, fácil. E a gente entrega pro mercado esse conceito de uma nuvem de dados, enterprise. E como é que isso acontece? Como é que essa tal nuvem de dados acontece? Ela tem que ser acessível, independente do protocolo. Ela tem que estar disponível, independente do tipo do workload, independente de que equipamento a gente está utilizando. Quem faz essa mágica, entre aspas? O Fusion, né? Que garante que a gente consiga acessar independente do protocolo, independente se está virtualizado ou se está em container, independente se está numa nuvem pública ou dentro da casa do cliente, independente se ele consome como serviço ou como um ativo, um patrimônio. Então, por isso, esse conceito. O que está por trás desse conceito da nuvem de dados? É justamente isso. Simplicidade. Simplicidade de acesso, simplicidade, disponibilidade e proteção. Claro. Tem que estar. O que é mais importante no ambiente dos nossos clientes? São os dados. Os dados têm que estar acessíveis, têm que ser armazenados de forma inteligente, eficiente, desduplicado, comprimido e protegido. Para garantir o quê? A continuidade do negócio. Se tiver qualquer tipo de incidente, seja um malware, seja um ransomware ou qualquer outro malware, a gente tem que conseguir recuperar.
na velocidade do flash. Uhum. Então, e além disso, né, esse evento, o Accelerate, o Pure Accelerate, ele é utilizado para que a gente diga o que está sendo atualizado de portfólio, né, Rafa? Em relação a linhas de produto, Flash Array, Flash Blade. E, além disso, novos produtos, novas ofertas para o mercado. Principalmente quando a gente começa a tratar workloads específicos e novos workloads, Uhum. seja microserviços no ambiente Kubernetes, seja AI. O AI normalmente está vinculado, né, De forma bem direta. A microserviços. O que antes era um grande servidor, vários servidores virtualizados, agora você tem um grande Linux esquartejando a aplicação em microserviços, daí o nome, né? Pequenos serviços. Não é? Não, é assim. Uma das coisas que é muito interessante até mesmo sobre esse lançamento do Enterprise Data Cloud é o quê? Ele nada mais é que a evolução do Fusion, né? O Fusion ele começou com uma ferramenta muito simples, que era o quê? Era dar o poder para o cliente poder fazer a atualização dos seus arrays sozinho, né? Ele escolhia a data, a hora, ia lá, aplicava a sua atualização. Para isso evoluiu para uma plataforma hoje, a qual o cliente, integrando todos os arrays, ele pode acessar qualquer array do ambiente dele, e deste array, ele pode gerenciar qualquer outro array. E isso com templates, tá? Então, não fica mais aquela coisa assim, que tipo de template eu vou criar? Eu tenho que criar agora um volume para um SQL. Mas aí eu tenho que fazer uma limitação de QoS porque é para dev. Entendeu? Todo esse trabalho de gerenciamento não existe mais. Sim, tu tem uma plataforma, na verdade, unificada. Tu tá falando, eu tô me dando conta assim, cara, é que nem se você logar em qualquer plataforma de nuvem. Exatamente. E gerenciar teus storages lá. Tu tá, na verdade, essa plataforma, ela serve para que tu gerencie teus próprios storages. Até, na verdade, talvez até dependendo de onde o Cloud Store entra junto nisso também ou não? Na verdade, ele agora ele vai entrar. Porque o que acontece, tá? De novo. Então, realmente, foi criada uma camada para fazer a gestão de todos os equipamentos como se fosse uma nuvem mesmo. O Fusion ele foi lançado faz uns 2 anos, na verdade. O Fusion 2.0 foi lançado. Tá? Então, assim, ele foi. E era realmente para essa parte somente de arrays. Tá. O que acontece? A evolução dele é o Enterprise Data Cloud. Que daí tu consegue unificar tudo. Tá. Seja o on-premise, seja Cloud Block Store, e até mesmo questões como Portworx, quer dizer, ele vai englobar todas as plataformas da Pure de uma maneira muito mais simples. E é realmente isso, aquilo que o Costa estava falando, né? O comportamento esperado é que a plataforma da Pure seja como tu dirigir um carro ou tu ter um celular, né? Tu não precisa aquele monte de documentação e entender, né, tecnicamente daquilo. É para se tornar uma coisa natural pro ambiente. Entendi. Eu escutei um cara falando agora, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele disse assim, em inglês ele falou, né, mas enfim, ele quis dizer que não é, a gestão atual, ela não é escalável. Tá mais para uma batalha do que tu conseguir gerenciar, né? Ele falou assim, it's not scalable, it's a struggle. Ou seja, tu não consegue escalar o trabalho, tu na verdade vai botando equipamentos, né? Falando da concorrência, e tu vai gerando mais trabalho. Sim. E tem uma das coisas que eu ouvi aí, que eu sempre ouvia pela história de falar sobre menos consumo de energia e menos espaço em data center. Isso assim é clássico, né? Isso já vem de muito tempo. Mas hoje eu escutei um adendo que fecha com isso. Falar menos energia, menos espaço físico e menos trabalho, né? Trabalho de gerir essa camada toda. Então, pelo que tu tá me dizendo, vocês estão me colocando aqui, realmente é uma camada de gestão que vai dar uma não digo liberdade, mas uma visibilidade e facilidade de gestão muito grande. Acho que não só isso, tá? Trazendo um pouquinho também a questão do Copilot, tá? Foi lançado também ano passado, no último Accelerate. Está em desenvolvimento. E acho que assim como o Fusion, né? É uma plataforma que ela vai crescendo com o tempo, até porque precisa de muito insight de cliente. Acho que a Pure se preocupa muito com isso, de ouvir o cliente, né? E atender essas demandas que tem do mercado. Mas te digo, hoje, dentro do Copilot, tu já consegue fazer algumas perguntas e ele te entrega. Como, por exemplo, qual é o meu volume que tem mais latência nos últimos 30 dias? Ele vai te dizer. Agora, tu pensa isso em toda a arquitetura, tá? Então, assim, tu tem Cloud Block Store, tu tem um Flash Array, Flash Blade, tu tem Portworx. Então, tu quer saber, por exemplo, né? Tu vai chegar, talvez, eu acreditar, que chega num momento tu vai dizer assim, eu quero saber onde eu consigo rodar melhor esta carga de trabalho.
e talvez antes mesmo dela nascer. E ele já vai te indicar onde isso vai rodar melhor. E te dar insights de onde mover isso para trabalhar. E chegar no momento que isso vai ser de forma totalmente automatizada. Onde talvez tu não tenha que clicar um botão. Então, se aquela aplicação, né, se aquele workload demanda mais, ele vai para onde é mais performático. E daí, estamos falando de economia, né? Isso até pode te trazer até informações do tipo, talvez naquela zona onde tu tá rodando aquele workload seja mais cara a energia, quem sabe eu vou jogar para outro lugar, né? Então, assim, realmente para ser muito simplificado agora. Agora eu tô entendendo o discurso de uma plataforma de dados. Entendeu? Não é mais uma simples caixa. Não é mais isso. Não é mais armazenamento, não é mais storage, não é mais performance, tu entendeu? Realmente abstração. É como hoje, por exemplo, quando tu vai usar um sistema operacional. Ninguém usa um Linux, ninguém usa um Windows, ninguém usa um telefone, né? Um iOS. Todo mundo vai usar o quê? A aplicação que tá ali dentro. E a ideia é essa. Eu acho que o próprio storage é uma coisa que deveria ser totalmente invisível, né, para as organizações. Ele tá ali com o propósito de servir. Ele vai servir da melhor maneira possível, só que de forma inteligente e automatizada agora. Sim, e o foco é no dado, né? Isso a gente o foco também, é no dado. Né? Chega de falar do... Eu vi que o discurso mudou bastante esse ano. Mudou. Tem novidades, óbvio, técnicas, mas o ponto de vista da Pure tá muito mais nisso, né? Na importância do dado. Mas isso é uma coisa que a gente sempre bateu bastante, né? Que pra nós, assim, pelo menos da Netlify, pra nós o dado é sempre o mais importante. Sim. Aconteça o que acontecer, não adianta. No final das contas, se a informação estiver ali, tá tudo bem, né? Tem como continuar. Então, acho que essa é a base que a Pure está tomando agora. Então, o número 1 é essa plataforma, né? Enterprise Data Cloud, isso que eles comentaram. Isso. Essa plataforma com uma nova, com foco no dado e uma nova forma de gerir, com menos trabalho, mais visibilidade, enfim, maior. Com automação. Legal. E segurança, né? Sim, importante. Legal, e o que mais? O que mais que foi divulgado? Vamos lá. Eu acho que a parte de segurança acho que é importante da gente tocar nesse assunto agora. A partir do momento que tu tem uma visibilidade total do teu ambiente, tu consegue integrar hoje ele a várias plataformas. Tá? Então, assim, vamos pegar, tem Rubrik, né, que é uma plataforma de visibilidade e também de backup. A gente está, e falando também nas questões de segurança, né, uma coisa bem interessante que a gente viu, se porventura em algum momento, né, isso a gente estava olhando ali, a própria IA identificar que aquele workload, né, ele precisa de uma melhor proteção, ele mesmo vai aplicar as policies, assim, né, se tu definir. Então é muito legal isso. Tu consegue proteger o teu ambiente de forma automática. Então tu imagina assim, talvez tu começou o teu projeto, ele tá indo devagarinho, tá tudo certo, tu tá jogando dados ali dentro, mas se o ambiente detecta que tu tá usando mais aquele workload, a nossa percepção é que ele começou a se tornar importante. E a partir daquele momento, a ideia é que, de acordo com outras regras, tu pode definir que se ele tiver esse tipo de alteração, ele pode automaticamente aumentar o número de snapshots para que tu tenha mais pontos de retenção e torne ele mais seguro. Na plataforma. Na plataforma. Essas regras de configuração. Isso é muito legal. Porque daí tira o erro humano, né? O que não acontece, infelizmente, mas ajuda daí a organização a ficar protegida. Nessa parte de segurança, eu ia puxar isso mais pro final, mas já que tu puxou, eu trago um ponto importante, assim. Foi comentado sobre o Fusion, né? Sim. Que é uma base dessa plataforma. E que tudo, a partir de agora, o CEO falou isso, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Charlie. O Charlie falou isso, de que a partir de agora, várias APIs serão construídas via esse Fusion, né? E aí, na parte de segurança, eu vi nomes de fabricantes legais aqui, né? E vários. E um deles é CrowdStrike, e me chamou a atenção. Então, o que eu conversei com um cara da Pure chamado Robert Shield, que me explicou ali como é que isso vai funcionar. Então, é interessante porque o dado armazenado, ele gera uma telemetria. Esse comportamento que a gente está falando aqui, é mais usado, é menos usado. Que dado que está lá foi modificado, não foi. Enfim, tem uma série de fabricantes que vão conseguir fazer esse tipo de análise, né, e nos entregar uma segurança. No caso específico da CrowdStrike, ela vai analisar login na plataforma e os dados da funcionalidade do Anomaly Detection, correto? É isso, Vitor? Essa função, ela detecta variações nos snapshots e algo mais profundo com relação aos arquivos também. Esse dado vai para dentro do CIEM, do Next Generation CIEM da CrowdStrike, e isso vai dar acesso
pro time de Threat Hunt e Threat Intel colocar no contexto e entender se uma ameaça está trabalhando ali. E obviamente existe um Fusion lá da CrowdStrike também, que é o que a gente pode entender aqui, que ele é Tem o... alguns Ele faz o papel de Fusion, SOAR, né? Ele faz o papel de SOAR, ou seja, eu vou conseguir fazer um trabalho de duas vias ali, ou seja, um comportamento ali vai servir de contexto, e esse contexto junto, né, num cenário maior pode me apontar alguma ação que eu precise fazer diretamente operando pelo SOC, por exemplo, uma proteção de um array, né, escalado por um playbook já, ou até automatizado, né? Isso foi muito legal. Pegando o gancho do Anomaly Detection, né, do detector de anomalias, ele é a gente colocando inteligência, IA, embarcada, né, no storage. A gente já faz isso já há algum tempo, né, alguns anos, na verdade. Bem antes de virar hype, de IA virar hype. E essa inteligência é para quê? Como a gente está falando aqui, é para facilitar a operação, é para deixar realmente mais inteligente, mais simples de operar. Então, o Anomaly Detection, ele tenta identificar, porque no momento de um ataque, o que é mais importante? Tempo de reação. Quanto mais rápido, menor o estrago. E o Anomaly Detection tenta diminuir esse tempo de reação, mostrando pros nossos clientes, pro suporte, para todos nós, e pros, né, os parceiros, um possível ataque em andamento. Eu digo possível ataque em andamento porque pode ser falso positivo, pode ser uma criptografia ativada propositalmente. Sim. Né? Porque quando um ataque, um ransomware, por exemplo, ele está em andamento, o que acontece? O dado começa a ser criptografado e a taxa de redução do storage cai. Daí ele alarma. Olha, possível ataque em andamento. Só que não é só isso. A gente sabe, né, quem estuda segurança da informação, quem estuda, né, proteção de dados, sabe que já tem ransomware aí que faz criptografia intermitente, que é para não cair na blitz. Então, ele criptografa para. Ele não criptografa tudo de uma vez só, a base toda. Né? E aí, justamente, o que a gente analisa também? Utiliza o IA no Anomaly Detection para olhar como é que está o consumo de CPU e de memória do storage, para alarmar de outras maneiras, que não só o espaço, só a variação só a taxa de redução. Então, por que eu tô falando sobre isso? E é importante, além dessa integração fantástica anunciada, né, com alguns players relevantes de proteção de dados e segurança da informação. Porque isso, como eu expliquei, já há alguns anos a gente vem embarcando IA nos nossos produtos, como o Copilot, né, agora o Copilot, que é, né, justamente um robô que auxilia a operação e a sustentação do storage, onde o operador pode fazer perguntas pro robô. A linguagem natural é excelente. Linguagem natural. Sabe? Tu vai lá, pergunta da maneira que tu sabe perguntar e ele consegue encontrar informação. Isso já testei diversas vezes e funciona muito, muito bem. Pode ser, por exemplo, né, olha, eu recebi reclamação de desempenho. Onde está o gargalo? E análise de causa raiz, que a gente chama. Né? E é capaz de identificar e dizer qual máquina virtual, se tiver, obviamente, plugins instalados no ambiente, dizer qual máquina virtual que tem gargalo para uma atitude, uma tomada de decisão. Não só isso, né? Outros relatórios usando IA também foram anunciados, né? Para poder facilitar a operação. Relatórios esses que podem auxiliar os clientes, por exemplo, na virtualização, no ambiente de virtualização. Né? Tem alguns desafios aí acontecendo, que a gente sabe. Então, que a gente chama de assessment, né? Assessment, o que é? Um relatório baseado em coleta, usando inteligência. Então, assessment, a gente tem alguns. De proteção de dados, de segurança. Será que estão utilizando as melhores práticas do fabricante? Pois então. Né? Então, tá utilizando a senha, o superusuário para tudo? Tá errado. Tem que, o superusuário só cria usuários e depois ele para de fazer tudo. É um exemplo, né? O Safe Mode, ele tá habilitado para o ambiente todo? Sim ou não? E tá com a melhor prática, né? E assim, o melhor... o mais interessante é que a ideia é que de acordo com o teu segmento de negócio, é claro que ninguém vai ficar passando dado de um cliente para outro, mas de acordo com o teu ambiente, se tu é uma instituição financeira, tu tem um nível de proteção, o cara já tá acostumado, né? Como ele protege aquele ambiente. Então, se tu vai lá, isso é bem interessante, se tu diz que tu é uma instituição financeira e tu começa a trabalhar com o teu array, tu consegue perguntar assim, ó,
de acordo com o meu segmento, como está meu nível de proteção. Então ele consegue segmentar isso aí. E tu consegue ver como está o teu nível de proteção de acordo com o mercado que tu atua. Isso é muito legal. Baseado na telemetria mundial. Exatamente. Tudo que é conectado, todos os metadados conectados. Porque daí, assim, esse tipo de informação daí, claro, não vai dizer quem é o cliente, né? Qual é o workload. Não precisa, mas ele te dá essa informação. Só tendo dado verdadeiro, sabe? Né? Exatamente. Ok. Não, muito legal. Não, é muito legal. É muito legal. Não, o que eu vi sobre segurança é isso. Essa telemetria da camada de storage sendo, digamos assim, trabalhada com essas APIs com outros fabricantes. A gente vai ouvir provavelmente, né, em breve, mais integrações para olhar para ameaças, né? Seja inteligência contra essas ameaças vindo de vários players aí trabalhando junto. Então essa parte ficou muito legal. Provavelmente vai ter em breve mais informações sobre isso. Vamos voltar para as máquinas, né? Porque no fim a gente acaba falando de muita coisa, mas a caixa tá lá, né? Bonita. Tá lá. Inclusive a gente chegou, tinha uma tapada, todo dando um mistério, né? Isso. Então o que tem de novo? O que tem de produto novo? Vamos lá. FlashArray XL R5. Eu acho que, lembra, né? A gente instalou foram os 2 primeiros FlashArrays da região sul, né? A Net5 instalou lá. Agora tu imagina aquela máquina com o dobro de potência e o dobro de capacidade. Tá, então assim, a linha R5 ela dobrou a quantidade de IOPS e dobrou a capacidade, ou melhor, dobrou não, tem 50% a mais de armazenamento. Então assim, o que já era um absurdo, eu não sei nem por que fazem um troço desse, porque já era uma máquina excelente, né? Mas é claro, como tudo, falando em termos quanto mais rápido, melhor. Não tem mas como, assim, cara. a evolução, né? A própria evolução da tecnologia vai evoluindo daí os componentes e tudo acaba se tornando mais rápido. Existem atualizações necessárias de tempos em tempos, como é o caso da G-Hardware, né? Porque atualiza CPU, né? Atualiza memória. Então, isso tudo é necessário de tempos em tempos ser atualizado. Mas também existem atualizações que a engenharia, né, decide e lança de software, né? Pode eventualmente ter novos protocolos, pode eventualmente a gente ter, né, atualização, então não só de hardware, mas de funcionalidade de software. Sim, para chegar nesse nível de desempenho, com certeza, é um conjunto todo, hein? E o bom exemplo disso, até mesmo essa questão de segmentação, né? A Biro trabalha com várias máquinas, né? Então, vários modelos, né? Cada um com um propósito. Teve o lançamento do novo equipamento, né? O equipamento da linha ST, que é um equipamento que eu não vou dizer melhor, tá? Porque são equipamentos que têm utilizações, não vou dizer muito distintas, tá? Eles podem fazer a operação da mesma maneira, mas o ST, ele é mais para, me corrige, Vitor, para operações de in-memory database. In-memory database. Então, assim, é o suprassumo da microlatência, né? Então, assim, é pra não sentir nada, não importa o workload que tu colocar lá dentro. E eu tava vendo, a máquina, ela faz 10 milhões de IOs com 88 gigabytes, não é gigabits, gigabytes de banda. É uma coisa colossal. É um troço realmente muito absurdo. Exatamente. E esse tipo, né, de lançamento, ele vai muito para a gente poder atender as demandas. Vai baseado no que a gente escuta dos clientes. Independente do mercado ser um pouco diferente, o nosso mercado brasileiro, do mercado americano e até do europeu, né? Por isso, inclusive, que às vezes a gente se pergunta, né, para que mais processamento se esse já está tão grande? Mas é porque a gente trabalha com diferentes cargas de trabalho, diferentes portes e tamanhos de empresa, né? Então, por isso, tão importante. E esse lançamento, por exemplo, do FlashArray ST, né, é principalmente para aplicação em tempo real, né? Real-time applications. Então, é justamente para que existem determinadas cargas de trabalho onde o tempo de resposta é crucial, vale muito dinheiro, né? Então, quando tu baixar, né, microsegundo, né, não é milissegundo, baixar microsegundo interessa para esse tipo de cliente, normalmente do mercado financeiro, né? Em microsegundo a 10 milhões de IOPS é muita coisa. É uma carga absurda. Então, assim, microsegundo nisso é inimaginável, mas é uma coisa surpreendente. E foram esses dois? Não, ainda teve o lançamento
da FlashBlade S, tá? A R2. Ela vem com... E daí acredito que esse sim seja... ele é mais voltado para essa questão de atualização de componentes, né? Isso. Que ela vem trazendo 30% mais de performance, tá? A linha R2. E falando daí não de máquina, mas de features, né? Que como a gente sabe, né? Toda vez que é lançada uma feature nova, o cliente que já tem um flash array, né? Que já tem uma FlashBlade, ele recebe sem custo algum. Então agora vai ser incorporado, uma coisa que já faz muito tempo que se solicita, e eu acho que isso que é uma coisa bem interessante, acho que a gente tem que pontuar. A Pure as coisas não são rápidas, né? Acho que toda empresa organizada não dá pra fazer as coisas de qualquer jeito. Mas hoje foi anunciado objeto em flash array. Isso significa o quê? Que os clientes poderão utilizar S3 em flash array, o que antes só poderia ser utilizado em FlashBlade. O que não era um problema, mas vamos lá. FlashBlade é uma máquina, ela é uma máquina mais robusta, tá? Que trabalha realmente só com file e objeto. E ela acaba sendo um pouco mais cara. Tá? Agora tem clientes que têm uma necessidade de ter um bucket S3, tá? Seja ele para performance, armazenamento ou até mesmo por governança. Então trazer essa funcionalidade pro Flash Array abre novas portas. Então aquele cliente que tem pouco dado, tá? E que talvez não precisa de uma performance de uma FlashBlade, ele vai conseguir utilizar o protocolo ali. Então vai ser habilitado para todas as linhas de Flash Array, menos para ST. Porque realmente a ST é uma máquina que ela tem um design, né? By design ela foi feita para uma carga de trabalho bem específica. Mas é uma coisa bem, bem legal, que vai atender bastante demanda de mercado. Tá. Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que obviamente, né, qualquer evento que a gente vai hoje, qualquer notícia que tu abre, tem IA estampado em todos os lugares, né? Essa parte de usar IA no produto, isso já de fato é feito há muito tempo, né? Então assim, não é isso que eu tô dizendo aqui, né? Todos os fabricantes que a gente trabalha, todos eles têm lá IA, às vezes num nível que a gente não percebe, né? Às vezes IA num nível que a gente percebe, como o Copilot, tu entra na plataforma e tu interage. Mas o que eu quero dizer aqui é IA, assim, é a carga de trabalho, né, específica que essa onda de IA vai gerar. E eu tava perguntando pro Rafael antes da gravação aqui, cara, como é que é isso, assim? Porque essa ainda, aqui eu faço perguntas mais de leigo mesmo, assim, porque pensando numa empresa, eu tenho lá, sei lá, 100 teras de dados, né? E aí, assim, como é que eu começo a trabalhar IA dentro da minha empresa? Como é que isso vai funcionar? Que tipo de situação vai acontecer? Porque eu tô pensando no meu contexto agora. Eu, como Net5, pô, seria muito legal se eu tivesse uma IA que soubesse tudo que tem na empresa. Sabe? Que eu pudesse fazer perguntas sobre financeiro, sobre comercial, sobre, né? Que ela consumisse esses dados. E provavelmente isso é o que vai acontecer, né? Como é que eu trato isso? Porque esse dado aí começa uma questão sensível. Pô, vou botar uma IA aqui dentro, ela precisa ver tudo. Ver tudo, né, já começa, já dá uma certa ansiedade, assim. E aí, como é que vocês enxergam isso, assim, na prática agora, sabe? Por exemplo, talvez eu tô dando uma viajada um pouco pra frente, assim, mas como é que isso vai acontecer? Entendeu? Como é que vocês enxergam isso? Acho que não é uma viagem, tá? Eu acho que assim, vamos lá. O que a gente tem hoje, tá? A gente tem uma demanda muito grande. Todo mundo quer, mas ninguém sabe o que quer. Tá? Eu acho que analisar os dados e entender o que o cliente precisa é o primeiro passo. Tá? O segundo, ninguém precisa, de forma inicial, ter uma máquina da NASA, tá? Para começar a trabalhar com IA. E não precisa de uma FlashBlade para começar a trabalhar com IA. Né? Ainda mais agora vindo a questão do protocolo S3, né? A questão de file, tudo. Os clientes hoje conseguem, talvez, fazer... Até já fiz alguns estudos de caso, né? Até mesmo para nós ali. E te digo, dá para começar. Começa realmente com setores pequenos. Começa com financeiro, talvez comece com comercial, porque é um apoio muito bom, né? Na parte de comercial, vendas. Parte técnica também, a parte de operação. E tudo é possível. A única coisa que tem que ter em mente é o quê? Vai precisar realmente de espaço. Porque todo aquele tera que tu pega e que tu quer transformar ele, né, num LLM, transformar aquilo numa linguagem que tu possa fazer um questionamento depois, tu tem que desmembrar ele. Então, se tu pega um arquivo de 1 mega, tu quebra ele em centenas de milhares de pedaços para que tu consiga fazer com que aprenda. Então, tu vai precisar do armazenamento para isso. Só que não é todo mundo que tem 40, 50, 200, 300 teras em casa. Então, hoje, até mesmo pelo fato de
ter o lançamento do file, né, do objeto no Flash Array, vai trazer essa possibilidade para os clientes, né? Coloca ali dentro de casa uma GPU e começa a fazer o treinamento em cima. Isso é muito legal. Antigamente tu tinha que recorrer à cloud, né? Tu tem que alugar, daí tu paga um caminhão de dinheiro, deixa rodando o final de semana inteiro. Às vezes dá erro, eu já vi acontecer, o cliente deixar rodando um final de semana inteiro, chegou no final, não gerou. Quanto ele pagou? 55 mil. E aí? Tu entendeu? Então, assim, ter dentro de casa faz muito sentido. Só que tem que ser devagar. Acho que as empresas têm que aprender como usar. O que eu ouvi, assim, ali sobre essa questão de nuvem ou não, né? Tá evidente, assim, já eu escuto em vários lugares que a solução que a maioria das empresas está adotando é híbrida. Então fecha, né? Então fecha. Então eu tenho, né? Talvez no início de um teste assim faça mais sentido eu começar devagar e fazer um teste dentro de casa, até para não gerar essas... Porque a gente sabe, errou em cloud, a conta vem. Né? Tá, beleza. Então esse é um caminho. Mas ainda assim, tentando ser mais... botar em números aqui. Então tu tá me dizendo que se eu quiser começar a trabalhar com esse tipo de sei lá, vou ter um motor de IA lá, que eu vou botar numa máquina lá, tá? E eu vou ter que duplicar, eu tenho 100 tera de dados, praticamente eu vou ter que duplicar isso. Vou ter que criar um espaço para começar a trabalhar. Então assim, o cara que tá lá na TI, cuidando de uma TI, tá escutando provavelmente a diretoria, a empresa inteira falando em IA, né? Vamos trabalhar com IA, como é que a gente vai fazer? Todo mundo quer, mas não sabe direito. Nem nós, né? Eu lá não sei, eu te falo, e aí quero IA, como é que nós vamos fazer? No caso de IA, existem vários tipos dessa inteligência embarcada. Tá. A generativa é uma delas. Né? Então essa de fazer pergunta pro robô, que é o Gen AI, ela é uma das que existe. Né? Então, quando a gente... Essa inteligência embarcada, ela pode e deve servir para quê? Normalmente, ou a diferenciação contra os competidores, nossos clientes, utilizando inteligência para se diferenciar no mercado. E se diferenciar quer dizer, normalmente, ou faturar mais, ou reduzir custo. Então, a IA pode ser utilizada também para a redução de custo, de forma inteligente. A redução de custo pode ser redução de dano num ataque. Isso, Olha aí, isso é redução de custo. Né? Ou a gente pode estar falando justamente de realmente aumentar a receita, aumentar revenue, né? De entrada. Isso é diferente do Gen AI, tá vendo? Mas também muito importante, muito relevante. E dentro desse contexto, só pegando o gancho da IA, né? Esse workload, esses tipos de workloads, de cargas de trabalho de IA, para dar tranquilidade, reduzir problemas ou riscos, né? Ele precisa estar certificado pelos fornecedores de IA. Então a gente tem, por exemplo, a NVIDIA, que é patrocinador do evento desse ano. Tá aqui, ó. Exatamente, tá aí, ó. Né? Então a NVIDIA, que é patrocinador do evento desse ano, ela tem certificações. E tô falando de certificações, não é essa que o técnico tira, não. Eu tô falando que ela certifica determinados players de mercado. E a Pure Storage é certificada para Base Pod e para Super Pod. Né? Que são o quê? Servidores baseados em GPU da própria NVIDIA, que estão homologados para o FlashBlade. Então, isso também é relevante, esse tipo de certificação, né? Para que o workload possa trabalhar com o nosso portfólio. A gente estava falando sobre... né? Só falando sobre a máquina ST, né? Sobre o microsegundo, né? O quanto vale o microsegundo hoje. Se for falar em termos de IA, tu pensa o seguinte, as GPUs da NVIDIA, né? Tu pega, faz um SuperPod, cara, é uma coisa absurda. Ele vai acessar para ele conseguir ler toda aquela quantidade de informação que foi quebrada, né? E eu não sei se tu chegou a dar uma olhada num LLM, ele sempre vai dizer assim, ó, esse aqui tem 8 bilhões de parâmetros, esse aqui tem 114 bilhões de parâmetros. Quanto mais parâmetros, tá, mais inteligente ele é, tá? Então, assim, isso significa que são bilhões de pedacinhos que ele teve que montar para fazer aquilo. Só que é o seguinte, uma GPU, ela é muito mais rápida que um armazenamento. Então, assim, se tiver um armazenamento lento para fazer isso, tu vai perder dinheiro. Entendi. Tu entendeu? Então, assim, tu precisa ter um armazenamento rápido, né? Que tu faça a ingestão e faça a consulta de dados rápido para te poder gerar isso de forma mais rápida, porque senão tu tá queimando dinheiro. E dinheiro em tudo, até mesmo na eletricidade. Porque aquelas máquinas estão lá ligadas e treinar um LLM às vezes demora semanas, meses para treinar.
Então isso é um consumo gigantesco, no final das contas é dinheiro. Tinha um equipamento da NVIDIA ali, né? NVIDIA com a Pure, não tinha? Sim, é um cluster, justamente, FlashBlade. esse cara. É o Iris. É o Wire, exato. Que é servidor DGX, que é o servidor da NVIDIA baseado em GPU, Aham. conectado a uma rede de baixíssima latência, Uhum. a um FlashBlade, que está certificado tanto para BasePod, Pra que é o, rodar cluster, isso. é o menor Isso. cluster, Então quanto tem o um pack, SuperPod. né? Tem um Tem packzinho pack, pronto pronto, pra IA. pack da IA. É um pack Exato. da IA. E outra coisa interessante também, né, que acho que é importante a gente usar o espaço para falar, né? Quando a nuvem começou, a gente teve o conceito do Shadow IT, Uhum. que nada mais era do que o consumo de nuvem fora da TI. Uhum. Né? Ou seja, outras áreas da empresa, que não a TI, passando o cartão e consumindo nuvem. Por quê? Porque é fácil. É fácil? Porque é só passar o cartão e alocar recursos e começar a E vai, utilizar. claro. Mas isso é Shadow IT. Por quê? Porque a TI perde visibilidade do que está acontecendo. Sim, sim. E isso é perigoso Ah, para a claro, sem gestão. dúvida, Né? sem dúvida. E aí agora o novo termo é Shadow AI. O que é o Shadow AI? Ah. O Shadow AI é quando áreas de fora da TI começam a utilizar AI E mandar informação. e começa a compartilhar informação sensível. Ah. Isso é terrível. Então, se você está assistindo a gente agora e você está utilizando o Copilot ou o ChatGPT e está fazendo seus relatórios utilizando dados sensíveis, Para. você está fazendo Não, errado. parabéns. Para com isso. Vou te dizer outra Parabéns. coisa. Parabéns. Isso é Shadow AI Vou te dizer- e isso não é bacana. Vou te dizer outra coisa. O Wagner estava na RSA e aí a abordagem que Cyber tá dando para isso é tratar o IA como um insider. Não, mas... Sabe por mas- quê? Uhum. Porque assim, É. se tu não tiver nenhuma camada de proteção e digamos tu estrutura esse IA, né? Tu bota uma IA generativa na empresa, o cara tá rodando e aí qualquer pessoa pode perguntar. E aí ela, entendeu? Ele é um insider, porque se você perguntar e você não pode ter informação, ela vai te dar. Uhum. Entendeu? Tu até pode Isso fazer é um complicado. algoritmo de defesa, tá? É. Mas assim, o comportamento é como qualquer outra... É uma criança, entendeu? Se tu fizer a pergunta de forma correta, né? Vai dar resposta. Tu vai guiando ela, né? Tu vai guiando ela até chegar naquele ponto. Então tu consegue obter informação. Então por isso que é muito sensível a informação que tu vai colocar ali dentro. Mas vamos voltar pro... Porque senão a Voltamos gente entra pro- no vou buraco voltar pra terra. de minhoca ali da IA, a gente não sai mais. Uhum. Eu escutei também uma previsão, acho que isso não deve ser novo, obviamente, né? Que já tem alguns anos que se fala que a cada 2 anos o volume de armazenamento do Dobra. mundo dobra, né? Então, assim, aí eu peço pra vocês, assim, na nossa realidade, isso é o que acontece? Tipo, lá na ponta, nos clientes, é isso que tá eu acho que acontecendo? a previsão tá sendo otimista. Sério? Sim, porque vamos e assim, a gente tem um problema, tá? Hoje, que é a IA. É gerar os dados errados por IA e publicar isso. Porque isso se retroalimenta, tá? Então, cada vez que tu gera uma informação, vou pegar e vou criar umas imagens. Tu vai criar 10, 20, 30, 50 imagens até conseguir a que tu quer. E as outras? As outras vão ficar lá. Tá? Então, assim, isso pra ti. Daí, por algum motivo, tu pegou essas imagens de algum lugar. Alguém vai pegar as tuas imagens, talvez um dia, pra gerar as delas. Entendeu? As coisas vão se retroalimentando. Seja texto, seja imagem, seja vídeo. Agora que explodiu, né? A questão de vídeo também. Então, eu acho que vai estourar muito essa maior previsão. que isso. Eu acho que dobrar é pouco. Tu acha que... É Entendi. quase a lei de Moore para o armazenamento. Lembra que a lei de Moore falava de como que a CPU crescia? Então agora a gente está falando de armazenamento, qual é a tendência. E quanto mais a gente manipula imagens e vídeos, que são dados que são, né, difícil de reduzir, Isso. de desduplicar e comprimir, porque ele já é comprimido, né, o vídeo e a imagem, porque é muito randômico o tipo do dado, é por isso, né, tecnicamente falando. Então ele consome mais armazenamento. Então é isso que o Rafa está dizendo, essa tendência por a gente utilizar muito criação de imagem, né, do AI e criação de vídeo, deepfake, por exemplo, né, gravar a gente e a gente ser capaz de falar qualquer idioma, ter um vídeo nosso falando qualquer idioma. Isso. Em breve esse Eu já fui podcast vítima. aqui a gente vai... Não, só... Eu já fui vítima da IA lá. O rapaz aí já usou contra mim. Ah, é? Não foi, dá. Foi foto ou foi vídeo? Foi Depois foto. me manda. Foi foto. Tá, então entendi. O que tu quer me dizer é que essa previsão de duplicar dado de 2 em 2 anos. Os caras são especialistas, do né? jeito Mas que a IA eu acho que é bem maior que isso. Porque não há limites. Mas eu te Não há perguntei limite antes, eu pro ser quero humano. que tu fale de novo. Então vamos lá, eu tenho 100, é a terceira vez que eu tô tentando. Agora eu vou ser bem focado, assim. Tá bom. Vou te fazer pergunta já Tá quase bom. respondendo. Tu me disse assim, eu tenho 100 tera, Certo. tá? E eu quero usar esse 100 tera pra treinar uma IA. Eu te perguntei, quanto é que eu vou usar? 3 vezes mais.
É isso aí que me preocupou. Não entendi. Aí eu não tinha entendido o porquê. Tu explicou justamente. Fala aí, por que é 3 vezes mais? Conta com backup ou sem backup? Não, porque na verdade todo dado que tu tem, tu vai ter que quebrar ele em diversas partes. Então assim, vou te dar um exemplo muito prático, tá? Um arquivo de documento do Word. Tu quer pegar aquela informação que tem dentro do documento do Word e quer fazer daquilo né? Quer treinar em cima daquilo. O documento do Word vem comprimido, né? Tá tudo bonitinho, né? Vem no protocolo da Microsoft, como é que o XML, EML, sei lá. Aí, o que acontece? Tu vai ter que abrir aquilo, transformar tudo aquilo em texto, tá? E depois tu vai ter que quebrar tudo aquilo em talvez milhares de partes. Porque a IA não é simplesmente tu vai lá, pega um arquivo de 1 mega e diz, não, aprende aí. Não é assim que funciona. Tu tem que quebrar ele em pequenos pedaços. Porque ele sempre se baseia na próxima possibilidade, na probabilidade, né, da próxima palavra. Falando do LLM comum, né? Então tu imagina isso, tudo dobra, triplica de tamanho quando tu faz esse tipo de operação. Mas então é por isso, cara, que essas máquinas estão vindo com essa demanda. Sim. Porque com certeza Sim. isso vai acontecer. E aí as coisas começam a fazer sentido, porque a gente vem aqui, tu escuta uma caminhonada de informação, e quando tu começa a entender isso num cenário, né, que a gente está discutindo aqui, as coisas começam a se encaixar. Por isso que tu tem que ter, porque tu vai ter muito mais consumo de dados. Tu tem que ter, Sim. um equipamento que vai consumir menos energia, Isso, que vai ocupar menos espaço, Sim. que vai te dar menos Porque trabalho. é tempo, meu. E tu tempo é tem que dinheiro. ter uma plataforma para te ajudar a gerir isso aí, porque senão vira um caos. Vira uma entendeu? baguncinha. Como é que tu vai fazer a gestão disso tudo? E além de tudo, segurança nesse negócio, entendeu? É complexo. Então, assim, por isso que a gente escutou o Cos dizendo, né? Ele ressaltou aí, não, simplicidade, né? Seguidamente eu volto e peço, gente, as coisas estão crescendo, a empresa está crescendo, os equipamentos estão evoluindo, a camada de software também. O que a gente pode fazer para, né, manter simples? Então, porque sem dúvida a gente tá olhando para um problema inevitável de gestão disso tudo. Inevitável. Sim. E não só os consumos indiretos, como foi colocado, de redução de consumo de energia, dissipação de calor, de metro quadrado de data center, né? E, inclusive isso é bem comum, às vezes, a gente ter essa dificuldade entre comparar ofertas de mercado, porque compara-se só custo de aquisição e esquece os custos indiretos, né? Então é como se você fosse comprar, vou fazer uma analogia mais simples, é como se você fosse comprar um carro e você só está preocupado com o custo de aquisição do carro. E você não está preocupado se ele consome, se ele bebe muito gasolina ou não, você não está preocupado com o custo de manutenção do carro, se ele quebra muito ou não, se ele é roubado muito ou não, quanto que é o seguro desse carro. Então são coisas relativas justamente ao quê? Consumo indireto, né? Que o usuário tem ao longo, né, da utilização desse carro. Então, o mesmo acontece na infraestrutura de data center. Não dá para comparar só o preço de aquisição, custo de aquisição. Tem que ser o custo total de propriedade, o tal do TCO, né, que se fala por aí. Então, isso é relevante analisar. Não só porque a gente sabe, né, que planeta a gente só tem um só, né? Não tem redundância esse planeta. Se esse aqui der ruim, a gente não consegue ir pra outro. Tem um pessoal querendo ir pra outros planetas. Mas ainda não dá, não. Estão tentando. Por enquanto não tem redundância esse aqui. Né? Então, brincadeira, psicodelia à parte, eu acho que é importante a gente justamente reduzir consumos, reduzir pegada de carbono, né? Do data center. E muitos dos nossos clientes, inclusive, têm os seus indicadores de desempenho baseados nisso. Se ele consegue reduzir o consumo indireto, não são todos, mas isso é uma tendência. Principalmente os clientes que são, por exemplo, alguma rede europeia, principalmente, eles já vêm com indicadores de desempenho de reduzir pegada de carbono, de reduzir consumos indiretos de data center, e ele ganha o variável dele se ele atinge. Então, óbvio, quando mexe no bolso, a coisa acontece, né? Muda a cultura. Então isso a gente tá vendo que isso começa a acontecer, né? Primeiro, Estados Unidos e Europa, depois o nosso mercado é afetado indiretamente ou diretamente. Vai depender muito aí do que a gente tá falando. Mas no caso de consumos indiretos. Muito bom. E assim, o que vocês acham que tem... Sim, óbvio, é uma pergunta danada que eu não combinei antes. Não tem problema. Né? O que vocês enxergam daqui pra frente, assim? Né? A gente tá olhando pra isso aqui, né, o recado desse ano é máquinas mais potentes, IA na jogada, um aumento do consumo de dados, facilidade de gestão.
Um parênteses aqui que eu acho importante, o cliente que está olhando para a Pure, ele precisa olhar como uma plataforma de dados, né? Eu acho que precisa ter um olhar um pouco mais abrangente do que a visão antiga de só comprar um storage. Eu acho que ele tem que entender um pouco mais o que pode fazer, porque ele pode ter um ganho em outras áreas, como tu mesmo falou, né? Acho muito interessante essas integrações que estão acontecendo, e daí aqui eu puxo uma alfinetada. Me chamou muita atenção no que eu vi hoje, que vamos pegar um concorrente aí que a gente acaba encontrando em alguns lugares lá, que é a Huawei, né? Que ela tá perdendo espaço porque as integrações não podem acontecer, porque a venda, por exemplo, aqui nos Estados Unidos foi banida. Então, um fabricante, esse caso, a gente acabou de falar aqui, CrowdStrike, por exemplo, nunca faria, né, uma integração com o Huawei, mas nem se quisesse. Por quê? O governo americano não permite que isso aconteça. Então, da mesma forma que a gente está vendo que a Pure está evoluindo nisso, provavelmente outros fabricantes que não têm essa possibilidade não vão conseguir, vão ficar para trás. Mas voltando aqui, só sair do trilho, voltando. O que vocês enxergam assim daqui para frente, falando nessas questões de integrações com outros players, tendência de consumo, entendeu? Como é que vocês enxergam essa visão de plataforma de dados, sabe? Como é que... Tentem imaginar Pure Accelerate 26, o que vem na cabeça de vocês, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente vê liberdade. No sentido do quê? Liberdade de escolha do cliente. Facilidade, né? Aquele lance do esforço zero. Esforço zero. A simplicidade entrega esforço zero, que é o quê? Fácil de operar, fácil de sustentar. Para que os nossos clientes possam utilizar o tempo deles, o tempo que a gente tem de mais importante, é o tempo. A gente não tem que jogar fora. Utilizar em outras atividades mais nobres, como eventos de inovação, tá aqui presente com a gente. Para estar aqui presente com a gente, tem que estar tudo automatizado. Exatamente. Né? Importante. Então, esforço zero, eficiência, que é fazer mais com menos, né? Então, essa plataforma de dados, ela entrega o quê? O cliente está conosco porque ele está satisfeito. E não porque ele está amarrado, preso. Ele está livre para tomar a decisão dele. Para implantar o workload que ele quiser. Para implantar o modelo que ele quiser, que já foi dito aqui, o modelo híbrido, que é o melhor dos dois mundos. Tem tanto o desempenho de dentro de casa, quanto a flexibilidade, a agilidade e a elasticidade da nuvem pública. Então ele pode jogar com os dois mundos. Ele tem tanto as aplicações legado que estão virtualizadas em máquinas virtuais, quanto as novas aplicações que estão baseadas em containers e Kubernetes, né? O container, né, considerado a evolução da virtualização. E o Kubernetes que faz o quê? Orquestra. E o Portex faz o quê? Automatiza. São camadas, né, para que a gente possa movimentar o dado entre nuvens, para que a gente possa proteger o dado com backup, snapshot imutável, com replicação síncrona e assíncrona, né? Independente se está em container ou em máquina virtual. Muito bom. E como tu vê, Rafael? Imprevisível. Minha bola de cristal tá sem pilha. Não, mas assim, minha visão, tá? Sério mesmo. A gente tá tudo nascendo agora, né? A gente tá falando de IA, né? Ai. Não, mas pensem comigo, tudo que evoluiu nesses últimos tempos, tá? Então assim, qualquer coisa que tu fizer hoje, tu tem 50% de acertar e de errar. Eu acho que existem sim visionários, eu acho que tem pessoas que enxergam lá na frente, mas tá tudo muito imprevisível, tá tudo acontecendo muito rápido. Então assim, realmente não sei. Eu acredito que talvez, acho que as coisas vão dar uma pioradinha e depois melhora, tá? Eu digo pra tudo realmente, de verdade. Mas a tecnologia, ela vai evoluir, e vai evoluir por si só. Essa questão de se retroalimentar e de aprender sozinha, eu tenho minha previsão que daqui a 2 anos a gente vai estar num mundo totalmente diferente. Porque tá muito rápido. Então tudo isso que a gente está vivendo hoje, discutindo, então esse tempo todo que demora até mesmo para sair, por exemplo, uma atualização, né, de uma plataforma, eu acredito que daqui a 2 anos a plataforma vai estar totalmente automatizada. Ela vai pensar por si só. O que talvez seja um problema ou não. Não, isso é muito engraçado, porque a gente fica viajando até tu enxergar. Né? Isso. Entendeu? Por exemplo, aqui eu tava na rua e tem um carro autônomo andando aqui em Las Vegas pra lá e pra cá. O Charlie falou hoje pra gente. Entendeu, cara? Sim, meu. Em São Francisco, já tem mais carro autônomo em São Francisco do que dirigido por ser humano. Isso, e aí a gente escuta isso lá. E daí inimaginável. Entendeu? Na época é inimaginável. Ninguém pensa numa coisa mas aí tu enxergar, é isso que eu quero te provocar, entendeu? Quando tu enxerga, tu
Porra, o negócio tá aí, né? É. É o meme, querido. Tecnologia. Tá ali, ó. O negócio tá andando ali. Cara, seguinte, ó. O que eu, da minha cabeça, assim, eu entendo desse negócio todo. Eu acho que no discurso do ano que vem a gente vai escutar de novo IA e cibersegurança. Sim. Muito dúvida, forte. sem dúvida. Eu Sim. acho que vai estar mais forte, tá? Acho que não vai surgir nada assim novo nesse Não, cenário. acho que Eu acho não. que continua muito forte IA e continua muito forte cyber, tá? E isso é de forma geral, né? E eu percebi, por exemplo, a gente teve aqui em 23, 24 a gente não veio, tu veio, né? Eu Tu vim. tava aqui. E tu lembra se ano passado tinha muito assunto de cyber e IA? Não, né? Acho que se fosse comparar com esse ano, foi uns 30% cyber. 23 quase não tinha. Tá? Então, assim, o que eu acho que vai acontecer em 26? A gente vai ter mais, e achei muito interessante, muito assunto aqui de cyber, né? Uhum. Então, cyber, IA primeiro e cyber na sequência. Eu acho que são esses dois pontos que a gente vai ouvir bastante, né? E eu acho que a tu vê como é correlacionado, tá? Sim, Porque sem as coisas dúvida. vão aprendendo Sem tanto a dúvida. atacar quanto defender. Então, não adianta, uma depende da outra agora pra sobreviver. É uma coisa louca, né? E a sensação que eu tenho é que a Pure esse ano, ela meio que se estruturou pro que vem. Tu entende? Porque, por exemplo, quando a gente vê o que é esse Enterprise Data Cloud, tu vê a plataforma, A plataforma. ou seja, ela tá se preparando, entendeu? Para receber daqui um pouco um volume de gestão de dados muito maior do que essa previsão, entendeu? Porque se é isso que tu tá me dizendo e todo mundo tá insanamente querendo aplicar IA, é inevitável que esse volume de dados aumente e que a área de TI consiga gerir isso de forma muito fácil, né? Talvez quase autônoma, como a gente está dizendo, né? E existe a camada de segurança em cima disso tudo, né? Que eu vejo a Pure muito bem preparada para isso, né? Ela já nasceu com essa característica lá no Safe Mode, de lá para cá, cada ano vem evoluindo. Isso. Né? Então, o primeiro ano era o Safe Mode, né? De forma mais tranquila. Ano passado se falou mais. Esse ano, cara, a gente já acho que o Anomaly Detection já estava aqui no ano passado. Já tava. Já Então tava. a gente tá falando nesse ano, já além dele, uma evolução dele mesmo, e a gente tá vendo integrações. A gente não viu isso. Eu tenho um stand ali, com o Robert ali, entendeu? E o cara tem uma série de players ali, todos de cyber. Entendeu? Todo cyber. Tipo assim, um é backup com verificação de Threat Intel para ver se tem alguma mudança. Um outro cara que faz isso direto na camada do storage. Ou seja, eu acho que ano que vem a gente vai enxergar mais dessas integrações, mais telemetria de segurança e mais IA, porque, e aí que eu digo, essas máquinas estão vindo para suportar a mudança. E a camada de gestão que a Pure está construindo, como o próprio Koss falou, né? Ela tá aumentando, porque as funcionalidades vão, mas sempre buscando simplicidade. Inclusive com automação, né? Porque ele até mesmo comentou, por que a gente tá deixando, por que a gente já não coloca? O cara tá criando um workload novo, tá criando uma necessidade. Por que a gente já não diz? Bota naquela máquina, a gente tem capacidade de fazer, né? Então a ferramenta, ela já simplifica esse processo para ti. E o que eu escutei também é sobre o que tu comentou, né? Que quando uma máquina ela vem com uma potência muito maior, não é só equipamento, né? Não é só uma atualização de memória ou de CPU, não é só uma nova arquitetura, é o software, né? Também. E isso o Koss comentou ali, ano após ano, esperem evolução de performance estritamente baseada na evolução do software. O que é uma prática comum da Pure, né? Estritamente do software. Então, o ambiente melhora com o tempo. Tu imagina, Isso mesmo. Hoje a gente tem máquinas aí que estão com 5 anos em cliente rodando e que receberam diversas atualizações, quer dizer, são novas features. A Eugênia lá tá que parece uma menina de 35 anos. São assim. novas features que são colocadas no equipamento. É uma vovó nova. E funciona. Daí tu pensa assim, cara, como é que o hardware é de 5 anos atrás, os caras estão lançando uma funcionalidade hoje e funciona. E melhora. É isso aí. Ele falou, da boca dele a gente ouviu. Então a gente espera, de novo, né? Equipamentos que cada vez vão consumir menos energia, cada vez vão consumir menos espaço, vão nos dar menos trabalho para gerir, né? E mais rápidos, cada vez mais rápidos e terabytes cada vez mais baratos. Correto. A gente escutou de novo, ou seja, os módulos vão crescer e isso vai deixar o terabyte mais barato, ou seja, bom pra gente, porque a gente vai precisar. Com a gente certeza. vai consumir. Com certeza. Então a gente vai precisar. Exato. Então muito legal, gente. Acho que com esses pontos a gente encerra os
pontos principais. Não teve esse ano, digamos assim, né, o próprio, agora de novo, o mesmo cara que falou do struggle e scale, ele disse que não tem uma bala Não tem, de prata. Esse não ano tem. a gente não viu isso, Não né? tem. Esse ano não deu. É isso. E é por isso que eu te falo que assim, é o ninguém conjunto. sabe. É o Ninguém conjunto. sabe, É o entendeu? conjunto. Quando tu não tem o alvo, tu não sabe, entendeu? Qual é tu não tem a bala de prata. E eu acho que é isso que tá acontecendo hoje. Tá todo mundo esperando surgir uma coisa nova. Não, e eu saio daqui bem tranquilo com a parceria, porque eu tenho certeza que a Pure Storage está preparada para o que vem pela frente. Fiquei bem feliz com as integrações, fiquei bem feliz com tu me explicando como gerir isso, entendeu? Sabe? Tipo, mais fácil, melhor. É mais fácil. E o recado pro cliente é esse, né? Então, assim, não olhe para equipamento, porque assim, o próprio nome engana, né? Pure Storage. O cara, vou comprar storage. Não. Não. É muito mais do que isso, né? Tem muito mais ali tem camadas e camadas de vários sabores aí que o cliente tem que entender para encaixar melhor a solução lá. E não é só, a gente não tá falando só de hardware, tem cliente nosso agora, clientes e prospects no evento, visitando o evento, que não tem data center, consome 100% nuvem pública. E ainda assim a gente tem solução baseada em subscrição, Isso. né? Baseado no microcódigo, no Purity implantado em nuvem pública, ou o Portworx, né? Ou por soluções de orquestração. E eu só vou Tá discordar. aí uma ideia para um podcast. Nós vamos falar todas as soluções da Pure que não são storage, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu Que é também acho. que tem bastante coisa Eu pra só vou falar. discordar de ti de uma coisa. O nome tá correto. Tá? Porque assim, é a única empresa que trabalha somente Falou o com cara do storage. bad, olha ali, ó. Como é que é? É a única empresa que trabalha somente com storage. Focado em armazenar e proteger os dados. saquei. Sim, é Ela não dado. vende mouse, ela não vende monitor e nem mochila. Não Tá tá preocupado cutucando a em vender concorrência mochila. que Ela nem só eu fiz, vende né? Tá. storage. Não vende Entendi. mochila e leva um notebook de presente. É isso aí. Tá É isso bom, aí. quem se ligou entendeu. Gente, de novo, muito obrigado Nada. pela participação. Thank you, Scott. Obrigado, Scott. Obrigado, Gabriel. Obrigado a Juliana, que organizaram tudo aqui. E a gente se vê novamente mês que vem, ano que vem aqui de novo, né? Vamos ver se as nossas previsões vão estar concretas, vão se Vamos lá. concretizar. Obrigado, pessoal. Até a próxima.